Boa tarde. Bom, para nossa aula de hoje, vamos continuar, na verdade, o que a gente estava falando na aula passada sobre gráficos. Eu quero resolver mais um ou dois exemplos. A gente só conseguiu fazer, eu acho que 2 exemplos na aula passada, né? 2 ou 3, não lembro. Vamos ver se a gente faz mais uns 2 hoje. Depois a gente fala de problemas de otimização, tá? Eu deixei essa função aqui no final da aula passada para vocês tentarem fazer. Espero que vocês conseguiram fazer o gráfico dessa? Ou nem tentaram? Pô, se disser que não tentou, aí vocês estão brincando, né? Tá. Vamos fazer esse daqui. Começando pelo domínio, né? Qual é o domínio dessa função, pessoal? Os reais estritamente positivos. Por quê? Porque o domínio dessa função vai depender do domínio do log natural. E o log natural só está definido para os reais estritamente positivos. Tá? Com exceção, tirando o zero. O zero não entra também, não existe log de zero. Tá? Então o domínio dessa função é esse. Bom, segundo passo. Vamos derivar a função. Aqui, como eu tenho um produto, eu tenho que usar a regra do produto, tá? Então fica a deriva primeira, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. A derivada do log natural é 1 sobre x. Tá? Então essa derivada aqui, ela é 2x ln de x mais x, né? X quadrado vezes 1 da x quadrado por x da x. Tudo bem? Aqui eu vou fazer uma coisinha aqui. Eu posso colocar... Podia parar aqui, mas eu vou pôr só esse x em evidência. Só para ficar mais bonitinho. E agora eu vou achar os pontos críticos. Né? Vamos achar os pontos críticos. Os pontos críticos são dados quando... são os pontos em que a derivada se anula ou não existe, né? Então, para que isso aqui se anule, gente, x vezes ln de x vezes 2ln de x mais 1 seja igual a 0, tenho duas coisas. Ou x é 0, ou 2ln de x mais 1 é 0. Tá? E aí eu tenho que resolver aquela equação. 2ln de x mais 1 ser igual a 0 significa que 2ln de x é igual a menos 1. E se eu pegar esse 2 aqui e passar dividindo, então vai ser igual a menos meio ln de x. Lembra que o ln é o log na base e. É o log na base e. Então eu pego a base pela definição de logaritmo, né? Passa levando. Então x aqui vai ser e elevado a menos meio. E observem que este ponto aqui, ele não é ponto crítico. Por quê? Porque isso aqui não pertence ao domínio da função f. Então tem que ter cuidado. Tá bom? Domínio é reais estritamente positivos. Isso aqui não é ponto crítico. Só esse cara aqui é ponto crítico. E aí nós precisaremos classificar esses pontos críticos. Aí a gente pode usar ou o teste da primeira ou da segunda derivada. Eu vou analisar o sinal dessa derivada. Observem que esse fator x aqui, quando eu for analisar o sinal, esse fator x, o zero é raiz de x. Ele teria sinal positivo para cá e sinal negativo para cá, que é uma função afim. Confere? Só que o domínio da função sendo os reais estritamente positivos, então isso aqui não me interessa mais. Eu fico olhando só para esse lado. E como esse lado é positivo, não vai interferir no sinal da derivada. Confere? Então o que vai... ter importância para o sinal da derivada é o fator 2ln de x mais 1. Então, o que nos interessa para o sinal da derivada é esse termo 2ln de x
mais 1. Tá? Bom, a raiz desse fator a gente já encontrou. É e elevado a menos meio. E eu vou colocar uma bolinha aberta aqui com o zero, para a gente não esquecer que o zero, do zero para a esquerda do eixo x, do zero para a esquerda do eixo x, não está no domínio da função. Então, só vou analisar daqui para cá. Beleza? Como é o gráfico do log natural, gente? Lembra como é o gráfico do log natural? Ele é assim, ó. Tá? Ele é assim. Tudo bem? Então, se eu pegar o log natural, multiplicar por 2, eu só mexo ali na expansão e acrescento 1, desloco uma unidade para cima. Então, o gráfico vai continuar parecido com esse aspecto. Esse ponto aqui é a raiz. Seria e elevado a menos meio. Tá? Então, para a direita do e elevado a menos meio, é positivo. Então, aqui ó, é positivo. E para a esquerda, entre a esquerda do e elevado a menos meio e 0 é negativo. Eu analiso só até aqui. Tá, tudo bem? Fez sentido isso? Tá? Beleza, então esse aqui é o sinal da derivada. Tá? O sinal da derivada é equivalente ao sinal desse fator. Como é que isso se reflete na função? Isso significará para a função f que e elevado a menos meio, que aqui ela decresce, aqui ela decresce e aqui ela cresce. Então este ponto aqui é ponto de mínimo local. Tudo bem? Tá? Pronto, então já identificamos o intervalo de crescimento. Onde é que a função é crescente? A função é crescente de e elevado a menos meio a mais infinito. E ela é decrescente de 0 a e elevado a menos meio. Pronto. Tranquilo? Tá, segundo passo, terceiro passo, na verdade. Concavidade. Para isso, nós precisaremos derivar 2 vezes a função f. Então, eu pego essa, pode até pegar essa daqui, ó, porque essa daqui não está com o x em evidência, para usar a regra do produto. Uso essa aqui, que eu já vou ter que usar a regra do produto aqui mesmo, vai ficar. Deriva a primeira, considera que a primeira é 2x e a segunda é ln de x. Então, deriva a primeira, que dá 2... vezes a segunda, que é ln de x, mais a primeira, que é 2x, vezes a derivada da segunda, que é 1 sobre x, mais a derivada de x, que é 1. Tudo bem? Tá? Então, essa segunda derivada, ela vai ficar 2ln de x, esse x com esse x cancela, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 2ln de x mais 3, está aqui. Essa é a segunda derivada. E aí a gente pode olhar os candidatos a pontos de inflexão, né? Quem são? São os pontos que fazem a segunda derivada ser zero ou não existe, ou não existir, né? Isso aqui vai ficar 2ln de x mais 3 igual a zero. Daqui eu tiro que ln de x vai ser menos 3 sobre 2. Então, pela definição de logaritmo, esse e vai ser igual a... esse x vai ser igual a e elevado a menos 3 sobre 2. Este é candidato a ponto de inflexão. Tudo bem? Tá? Bom, aí eu tenho que analisar o sinal da segunda derivada. A análise é muito similar a essa. Segunda derivada. A raiz é e elevado a menos 3 sobre 2, e bolinha aberta aqui no zero, porque
Só faz sentido analisar daqui para lá. Bom, aqui vai ser positivo e aqui vai ser negativo, confere? Então, isso vai significar para a minha função f que menos 3 sobre 2. Que aqui a concavidade é voltada para baixo e aqui é para cima. Então, este cara aqui é um ponto de inflexão, que houve mudança de concavidade nele. Tudo bem? Concavidade para cima, intervalo de e elevado a menos 3 sobre 2 a mais infinito. E concavidade para baixo, intervalo de 0 a e elevado a menos 3 sobre 2. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Não? Tá, o que está faltando? Assíntotas, muito bem. Quarto passo, assíntotas. Para isso, nós precisaremos calcular os limites quando x tende a mais ou menos infinito e quando x tende ao ponto que não pertence ao domínio pela direita e pela esquerda, né? Vou começar com x tendendo a mais infinito da função que é x² vezes ln de x. Tá? Analisa comigo. Quando x tender a mais infinito, esse x² tenderá a mais infinito. E esse ln de x tenderá para onde? Para mais infinito também. Ó. Lembra do gráfico, do ln. O ln é assim o gráfico. Ó. X tende para mais infinito, você olha para o x para a direita, o gráfico vai indo para cima, vai subindo, vai explodindo para mais infinito. Então, isso aqui vai para mais infinito. Tudo bem? Limite de x² vezes ln de x, quando x tende a menos infinito. E aí? Exatamente. Não faz sentido calcular esse limite, estudar esse limite. Por quê? Porque o domínio da função ln é do 0 para cá. Isso aqui não faz sentido para cá. Então, esse limite aqui a gente não estuda. Tudo bem? Então, eu vou estudar agora o limite da função quando x tende a 0 pela direita. Pela direita do 0. Vamos lá. Pela direita do 0, x² tende a 0. E ln tende a quanto? Não, pela direita do 0. Vem pela direita. ln está indo para onde? Menos infinito. O que é isso? 0 vezes menos infinito? Indeterminado. Então, não posso analisar assim. Tá? Como é que a gente analisa, então, isso? Tem que procurar alguma maneira de calcular esse limite. Que forma? Que? Fala alto. Põe o x em evidência? Mas como? O x não sai daqui, está no argumento do log natural. Como que a gente faz esse limite? Como? Mudança de base no log? Mas não vai ajudar muita coisa. Para que base você iria querer mudar?
Porque mudança de base, o máximo que dá para fazer é mudar para uma outra base real. Só vai complicar, na verdade. Essa eu quero ver. Quem calcula esse limite? X quadrado ln de x. X quadrado vai para zero, ln de x vai para menos infinito. Então não pode. Oi? Do logaritmo? Só que eu não tenho expoente, né? Eu uso a propriedade quando eu tenho log de alguma coisa elevado ao expoente. Aí isso que está aqui vem para cá. Esse x quadrado não está no logaritmo, ele está multiplicando, está fora. Tá bom? Fizer o quê, rapaz? Dividir por x quadrado? Dividir em cima e embaixo por x quadrado? É isso? Dividir em cima e embaixo por x quadrado. Ln de x. Dividir não, multiplicar, né? Quer dizer, mas aí vai ficar x vezes x ao quadrado por x ao quadrado, assim? Não vai adiantar muita coisa. Desse jeito aí, não. Aqui tem um truque. Hã? Exponencial? Não, fala. Quem me chamou? Como é, rapaz? E elevado a zero? Como é? Tá, fala devagar lá. X elevado a zero. E elevado a zero? Sobre? Dividindo? Multiplicando? Tá, mas multiplicando tudo aqui assim? Ah, substituir no lugar do x aqui? Não, então não é x elevado a zero, então. É zero ao quadrado vezes ln de zero. O problema é que ln de zero não existe. Isso aí não está no domínio do log natural. Entendeu? E não está no domínio. A gente podia analisar, como eu falei. A gente pode analisar. Substituir aqui, isso aqui vai para zero. Mas ln, quando x tender a zero pela direita, vai para menos infinito. E isso aqui é indeterminado, zero vezes menos infinito. Tá? Aqui, pessoal, é aquilo, né? Quando não dá para analisar, a gente tem que dar um jeito de mexer na função, alguma coisa. Tá? Aqui o jeito é assim, ó. Eu vou colocar ln de x aqui, e esse x quadrado, eu vou inverter ele e vou jogar para o denominador. Vai ficar assim, ó. 1 sobre x ao quadrado. Divisão de fração, eu conservo a de cima e multiplico pelo inverso da de baixo. Não é assim? Isso aqui é exatamente isso, escrito de uma forma diferente. Tá tranquilo? Tudo bem? Era isso. Então não era dividir, multiplicar, dividir. Tá. Então não entendi, desculpa. Aí vamos analisar para onde isso aqui vai, ó. O de cima continua indo para menos infinito, tudo bem? E o de baixo, quando o denominador agora dessa fração tender a zero, 1 sobre x quadrado tende para quanto? Para mais infinito.
Agora, isso aqui tende para mais infinito. Opa, e se eu tenho infinito sobre infinito, eu posso usar L'Hopital. Tudo bem? Então, agora eu vou usar L'Hopital. Então, isso aqui vai ser igual por L'Hopital a o limite x tender a zero pela direita de deriva em cima, né? Assim, L'Hopital, deriva em cima, deriva embaixo. Deriva ln é 1 sobre x. Deriva 1 sobre x quadrado. 1 sobre x quadrado é o mesmo que x elevado a menos 2. Quando eu derivar isso, dá menos 2 vezes x elevado a menos 2 menos 1. Que é menos 2 vezes x elevado a menos 3. Que é menos 2 sobre x à terceira. Tá claro para todo mundo isso? Tudo bem? Vou colocar aqui, ó, menos 2 sobre x à terceira. Agora, isso aqui vai ser o limite. Quando x tender a zero pela direita, conserva a de cima, multiplica pela de baixo, invertida. 1 sobre x, vezes menos x ao cubo sobre 3. Sobre 2. Então, isso aqui vai ser o limite. Quando x tender a zero pela direita, x ao cubo por x dá x quadrado, menos sobre 2. E quando x tender a zero, isso aí tende a zero. Pronto. Tá bom? Mas essa tinha que pensar nessa ideia. E aí sempre tem que ficar ligado nessas coisas, tá, gente? Que às vezes não sai, você tem que mexer na função de algum jeito. Às vezes, aí não dava para multiplicar pelo conjugado, né? Não tem nada aí de conjugado, mas o segredo dessa daí era isso. Então, a regra de L'Hopital ela é muito importante para determinados tipos de limite, né? Não for L'Hopital, isso aí não sai. E qual é o limite da função quando x tender a zero pela esquerda? Não tem também. Porque o domínio da função está daqui para lá. Daqui para cá, não tem domínio. Então, não vou estudar esse limite. Tá claro? Tá? Então, não estuda esse limite aqui. O que está faltando? Mais infinito vai para mais infinito, x tender a zero vai para zero, tá tudo bem. Faltam as interseções com os eixos, né? Faz sentido calcular f de zero? Não, né? Isso aqui não está definido. Zero não está no domínio da função. Tá? Mas vamos tentar encontrar as raízes. F de x igual a zero. Bom, f de x é x quadrado vezes ln de x igual a zero. Daqui eu tenho que o x quadrado é zero, e portanto x é zero, mas isso aqui não está no domínio da função. Ou ln de x é zero, portanto x é e elevado a zero, e portanto x é 1. Opa, isso aqui é uma raiz. Pronto, já temos tudo. Agora é só esboçar o gráfico, tá? Vamos ver. Como o domínio é a partir do zero para a direita, né? No eixo x, vou colocar o eixo y bem aqui assim. Tá? Vamos lá. Quais são os pontos críticos? E elevado a menos meio é um ponto de mínimo local. E elevado a menos 3 sobre 2 é um ponto de inflexão. E esse outro ponto aqui é a raiz, 1. Né? Então, 1 eu vou colocar bem aqui assim, 1 para dar mais espaço para os outros pontos. 1. Tá? E aí tem os outros dois. E elevado a menos meio. E elevado a menos meio. Tem que calcular a imagem desses pontos, né? Tem que calcular f de e elevado a menos meio para eu colocar lá na escala bonitinha e f disso aqui. Deixa eu calcular aqui embaixo. Ó.
Quanto que é f de e elevado a menos meio? Substitui na função. É e elevado a menos meio ao quadrado, que é x ao quadrado, vezes ln de e elevado a menos meio, né? Isso aqui vai ser 2 vezes menos meio dá 1, dá menos 1, tá? Então e elevado a menos 1, vezes ln de e elevado a menos meio é o próprio menos meio, que é o expoente só, tá? Então isso aqui vai dar menos 1 sobre 2e. Confere? Tá? F de e elevado a menos 3 sobre 2. Isso aqui é e elevado a menos 3 sobre 2 ao quadrado, vezes ln de e elevado a menos 3 sobre 2. Isso vai dar 2 vezes menos 3 sobre 2 dá menos 3. ln de e elevado a menos 3 sobre 2 é menos 3 sobre 2. Vou colocar o parênteses aqui para ficar direito. E, portanto, isso aqui dá menos 3 sobre 2 e a terceira. Tudo bem? E aí, se você pegar uma aproximação para e aí, colocar o e, ele é aproximadamente igual a 2,7. Então, se você pegar 2,7 e substituir aqui, eu fiz essas continhas aqui para a gente estimar. Não, acho que não foi aqui o papel que eu fiz. Mas esse aqui, eu fiz as contas e não anotei. Coloquei só aqui no gráfico. Esse aqui, ele está abaixo desse ponto. Esse ponto aqui, ó, é o ponto e elevado a menos meio. Aqui, ó, é o 1 sobre 2e, né? E aqui é o e elevado a... Deixa eu colocar esse e elevado a menos meio aqui. E aqui é o e elevado a menos 3 sobre 2. Aqui está o menos 3 sobre 2e ao cubo. Pronto. Este é o ponto de inflexão. Este é o ponto de mínimo local. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Vamos botar o gráfico então. Olha só. Sempre, lembrem-se, sempre na hora da prova, isso vai ser importante, tá? Você pega os pontos críticos, ponto de máximo ou mínimo, ponto de flexão e substitui na função para encontrar as imagens da função desses pontos para você poder colocar aqui no plano cartesiano. Tá bom? Senão você não sabe onde é que eles estão. Então, esse ponto é ponto de mínimo. Então, a curva deve fazer algo assim, ó. Concorda? Tá? A concavidade da parábola desse cara aqui, e elevado a menos 3 sobre 2, para cá, ela é sempre voltada para cima. Então, isso aqui deve estar certo. Aqui deve fazer algo assim, ó. Deixa eu colocar esse 1 aqui mais para cá. Tudo bem? Concavidade para cima. Daqui para cá, a concavidade é voltada para baixo. Então deve fazer algo assim, ó. E observe o seguinte: quando x tender a 0 pela direita, a função tende para quanto? Para 0. Então isso aqui deve vir para cá, ó, com a concavidade voltada para baixo. Então deve fazer algo assim, ó. Tudo bem? E outra, a bolinha aqui aberta. Por quê? Porque o 0 não está no domínio da função. Então não esquece. Bolinha aqui, ó, aberta. Tudo bem? Então deve vir aqui, ó, com cavidade voltada para baixo. Ponto de flexão, com cavidade voltada para cima. Ponto de mínimo, vem embora. Com cavidade para cima sempre agora. E aí, quando o x tender
a mais infinito, a função tende a mais infinito. Então ela deve ir embora, deve explodir aqui. Deve fazer algo assim, ó. Com cavidade para cima. Então esse deve ser mais ou menos o gráfico da função f. Beleza? Vamos confirmar? X quadrado, ln de x. Olha. Tá aqui o gráfico. Ó. Você olha assim, parece até uma parábola, né? Mas bem aqui, ó. Olha. Aí dá para perceber melhor, né? Que a concavidade aqui voltada para baixo, até um ponto mais ou menos por aqui assim, e aqui é voltada para cima já. Beleza? Alguma dúvida? Fala. Ah, aqui? Tá. Eu considerei isso, exatamente isso. Por quê? Porque quando eu tenho uma divisão de frações, eu posso conservar a de cima e multiplicar pela de baixo invertida. E aí eu volto para cá. Entendeu? É como se eu pegasse esse cara aqui e invertesse ele. X quadrado é o mesmo que 1 sobre x quadrado. Porque eu conservo a de cima e multiplico pela de baixo invertida. É quadrado, quadrado. Não é aquilo do expoente negativo. Acho que deve estar falando aquilo. X a menos 2 é 1 sobre x quadrado. Sim, isso aqui é verdade também. Mas não é isso que eu estou fazendo aqui. Aqui eu estou pegando, por exemplo, 2. Pega o número 2. 2 é o mesmo que 1 sobre meio. Por quê? Porque se eu pegar 1 e multiplicar pelo inverso do de baixo, 2 sobre 1, eu volto para o 2. Então é a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu não considerei o expoente, não é isso que eu estou fazendo, tá? Eu estou fazendo uma manipulação algébrica, invertendo aí o fator, tá bom? Beleza? E vez ou outra a gente faz muito isso, tem que lembrar dessa ideiazinha, porque de vez em quando a gente faz isso em limites, tá? Você inverte assim as coisas do nada para poder... Por que eu fiz isso? Para aparecer em determinação, para eu poder usar L'Hopital. Por isso que eu fiz isso. Tudo bem? Alguma dúvida? Deixa eu ver que horas são. Isso aqui 20. Mais um gráfico ou vamos para a otimização? Mais um gráfico? Tá. Deixa eu ver qual das duas. Eu trouxe mais dois aqui. Eu acho que esse aqui é mais bonito. Vamos fazer esse aqui. Esse aqui, ó. X menos x quadrado sobre 6 menos 2/3 de ln de x. Tá? Essas funções eu tirei todas lá do Stewart. Lá da seção 4.3 do Stewart. Tem um monte de funções legais lá para você esboçar, tá? Mas ficou compreendido o passo a passo? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, essa é a hora de perguntar. Tudo bem aí? Tudo certo? Tá. Então vamos lá. Vamos para essa. Qual é o domínio dessa função? Os reais estritamente positivos também, por conta do log natural. Observe que essa função é um mix de um polinômio com um log. Né? Então o gráfico deve ser bonito. Tá? Vamos lá. Derivada. Derivada de x é 1. Derivada de x quadrado sobre 6
é 2x sobre 6, confere? Que eu vou logo simplificar, vai ficar x sobre 3. Tá claro para todo mundo isso? É 2x sobre 6. Simplifica, x sobre 3. Tá? Menos 2 terços. E derivada log natural é 1 sobre x, então x vai ficar aqui no denominador. Pronto. Essa é a derivada da função. Tudo bem? Para melhorar, eu vou pôr tudo em um só denominador. O denominador comum aqui vai ser 3x, confere? Tá? 3x vezes 1 dá 3x. 3x por 3 dá x. X vezes menos x dá menos x ao quadrado. 3x por 3x dá 1, vezes menos 2 dá menos 2. Pronto. Tudo bem? Essa é a derivada da função. Vamos igualar a zero. Para resolver a equação, achar os pontos críticos. Isso é zero quando o numerador é zero. Tá? Eu vou colocar o numerador e já vou colocar na ordem de polinômio de grau 2, de polinômio de segundo grau. Menos x quadrado mais 3x menos 2 igual a zero. As raízes tem que somar 3 e produto 2, né? Aí eu já estou invertendo, estou multiplicando tudo por menos 1 logo. Some produto. Aí que vai dar fracionária, é? Bora ver. Discriminante. B quadrado menos com menos mais com menos. 4 vezes 2, 8 dá 1. Então o x aqui vai ser menos 3 mais ou menos raiz do discriminante, que é 1, sobre menos 2. 2 vezes a menos 2. Menos 3 mais 1 dá menos 2, dá 1. Ou menos 4 por menos 2 dá 2. Burro demais, né? Soma 3, produto 2. Tá, mas aí tá feito já. Bom, vamos lá. Oi. Porque eu tirei o fator comum aqui. É como se tu estivesse tirando o MMC, né? 3x e 3. Então o fator comum é 3x. Tá? Se quiser, pode também multiplicar, né? Em geral, MMC de expressões algébricas, você multiplica elas. Então você podia fazer assim, 9x. Aí 9x por 1 do denominador dá 1, vezes 1 dá 9x. Menos 9x por 3 dá 3x, 3x vezes x dá 3x quadrado. Menos 9x por 3x dá 3, 3 vezes menos 2 dá menos 6. Só que aqui, observe que tem 3 comum em cima e 3 embaixo. Eu posso simplificar, aí eu volto para cá. Tá bom? Mas, boa pergunta. Tá, então esses aqui são os pontos críticos. Tudo bem? Agora vamos lá, acompanhe aqui comigo. Vamos analisar o sinal dessa derivada. Vou analisar o sinal do fator de cima. Ó. 3x, deixa eu pôr na ordem aqui, menos x quadrado, mais 3x menos 2. As raízes aqui são 1 e 2. Tá? Isso é uma parábola com concavidade voltada para baixo. Então deve fazer isso aqui, ó. Então aqui é positivo, aqui é negativo e aqui é negativo. Tudo bem? Eu preciso analisar o sinal do de baixo? Três x. Qual é a raiz de 3x? 0. Só que o 0 não está no domínio, né?
positivo, 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 negativo. Só que daqui para cá, não está no domínio da função. Então isso aqui eu não preciso, isso aqui eu não preciso. Tudo bem? Vai alterar alguma coisa no sinal da de cima? Não. Então não precisa analisar o sinal, apesar de que já acabei analisando, né? Mas não precisaria analisar isso. Tudo bem? Tá? Mas por que é importante colocar? Porque se você olhar só para o de cima, provavelmente tu não vais lembrar que o domínio da função é os reais estritamente positivos. E aí tu pode colocar assim, ó, que o intervalo de menos infinito a 1 é um dos intervalos de decrescimento. E aí tu vai errar. Porque não é do menos infinito a 1. É do 0 até 1. Tudo bem? Então tem que ter cuidado com isso. Tá? Muita atenção. Por conta disso, eu vou traçar a interseção aqui, não faz mal, né? Vamos deixar aqui 0, bolinha aberta. Aqui 1, aqui 2. Então aqui, ó, menos e mais, menos, mais e mais, mais, menos e mais, menos. Então aqui a função decresce, aqui ela cresce, e aqui ela decresce de novo. Então esse cara aqui é ponto de mínimo, e esse cara aqui é ponto de máximo. Tudo bem, gente? Crescimento, intervalo de crescimento da função de 1 a 2 e decrescimento de 0 a 1, união de 2 a mais infinito. Tudo beleza? Alguma dúvida? Tá. Agora, vamos estudar concavidade, tá? Terceiro passo. Concavidade. Para isso, precisamos derivar. Outra vez. Então, vou pegar essa aqui, ó, que é mais imediata, a derivação, do que essa. Senão aqui eu tenho que usar a regra do quociente. Tá? Então, sejam sempre espertos, gente. Vai derivando o que for mais rápido. Derivada de 1 é 0. Derivada de menos x sobre 3 é menos 1/3. Aqui eu tenho menos 2/3. E derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Vê se você concorda. Tudo bem? Tá? Então isso aqui vai ficar menos 1/3 mais 2 sobre 3x quadrado. Então fica 2 sobre 3x quadrado menos 1/3. Tudo bem? Vou tirar o mínimo, igual como nós fizemos anteriormente. Aí vai ser 3x quadrado, né? Então vai ficar 2 menos 3x quadrado por 3 dá x quadrado vezes 1 dá x quadrado. Pronto, então essa daqui é a segunda derivada. Confere? Tudo beleza? Bom, candidatos a ponto de inflexão. Calcula os zeros da segunda derivada. Então vai ficar 2 menos x quadrado por 3x quadrado igual a 0. Onde que isso aqui dá 0, pessoal? Quando 2 menos x quadrado for 0, ou seja, quando x quadrado for 2, ou seja, quando x for mais ou menos raiz quadrada de 2. Tudo bem? Então esses dois caras são candidatos a ponto de flexão, sim ou não? Não. Por quê? Porque o menos raiz de 2 ele não pertence ao domínio da função. Portanto, candidato a ponto de flexão é raiz de 2 apenas. Não esquece. Não esquece do domínio. Tá bom? Beleza? Vamos analisar o sinal.
o sinal dessa derivada não depende do denominador. Aqui, mais ainda, porque o denominador aqui é positivo. Então, varia de acordo com esse cara aqui apenas. Ó. Aí, preste atenção. As raízes desse termo são menos raiz de 2 e mais raiz de 2. Sim ou não? A concavidade aqui é voltada para baixo. Confere? Tudo bem? Então aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é negativo. Entretanto, como o domínio da função é os reais estritamente positivos, bem aqui no meio está o zero. Então não faz sentido analisar daqui para cá. Eu analiso só daqui para lá. Beleza? Então eu vou apagar isso aqui e vou fazer direito. É assim, ó. Aqui tem o zero aberto. E aqui tem o raiz de 2. Aqui é positivo e aqui é negativo. Tudo bem? Então a concavidade aqui, ó, é voltada para cima. E aqui é voltada para baixo. Então este carazinho aqui é ponto de inflexão. Concavidade para cima, 0 a raiz de 2. Concavidade para baixo, raiz de 2 a mais infinito. Tudo bem? Tá? Beleza. Alguma dúvida, gente, até aí? Trabalhoso? Essa é um pouquinho trabalhosa, né? Essa daí é um pouquinho mais, até porque a gente tem que ter mais atenção ainda aos detalhes, tá? Vou colocar só mais 2 dessas na tua prova. Tô brincando, tá? Vamos lá. Quarto passo, assíntotas. Novamente, como eu tenho um log, eu não preciso analisar o limite quando x tende a menos infinito e nem quando x tende a zero pela esquerda. Só quando o x tende a mais infinito e quando o x tende a zero pela direita. Tudo bem? Então, limite quando o x tende a zero pela mais infinito primeiro, de x menos x quadrado por 6 menos 2/3 de ln de x. Vamos analisar? Quando x tende a mais infinito, isso aqui vai para quanto? Para mais infinito. Isso aqui vai para onde? A zero? X quadrado sobre 6. Menos x quadrado sobre 6. Vai para onde? Para menos infinito por conta desse sinal negativo. Tudo bem? E isso aqui vai para onde? O log natural sozinho, quando x tende a mais infinito, vai para mais infinito. Mas com esse menos 2/3, ele vai para menos infinito. Tudo bem? Para onde isso tudo vai? Não sei. Não sei. Cancela aqui, né? Não faça isso, por favor. Tá. Tudo bem? Então, como é que a gente resolve esse limite? Ideias. Ideias para resolver esse limite. Bota aqui em evidência. X ao quadrado. X ao quadrado em evidência. Vai ficar 1 sobre x aqui, menos 1 sobre 6 aqui, menos 2/3 do log natural. Tudo bem até aí? Bora analisar agora. Quando x tende a mais infinito, isso aqui vai para onde? Para zero. Isso aqui vai para onde? Mais infinito. Como eu tenho um mais infinito multiplicado por um número negativo, isso tudo aqui vai para onde? Menos infinito.
E quando x tende a mais infinito, o log natural vai para mais infinito. Mas com esse menos 2/3, isso aqui vai para menos infinito. Então isso tudo vai para onde? Menos infinito. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Beleza. E agora o limite quando x tende a zero pela direita, de x menos x² por 6 menos 2/3 de ln de x. Quando x tende a zero, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para... O log natural, quando x tende a zero pela direita, ele vai para menos infinito. Com esse menos 2/3 vai para mais infinito. Então tudo vai para onde? Para mais infinito. Tudo bem? Ficou claro? Alguém não entendeu isso, gente? Se não entendeu, pergunta. Agora é a hora. Esse vai para zero, esse vai para zero. E esse aqui vai para menos o menos infinito. Ou seja, vai para mais infinito. Então tudo vai para mais infinito. Observe que isso aqui não é um produto. Se isso fosse um produto, era indeterminado. Mas como isso vai para zero, isso vai para zero, menos zero, mais infinito. Então tudo vai para mais infinito. Tudo bem? Tá? É aquilo. As indeterminações. Mais infinito vezes menos infinito. Indeterminado. Mais infinito vezes mais infinito. Vai para mais infinito. Sacou? Menos infinito vezes mais infinito. Indeterminado. Menos infinito vezes menos infinito. Mais infinito. Aí, 0 vezes mais ou menos infinito? Indeterminado. Sacou? Eu tenho uma série de indeterminados. 0 elevado a 0, indeterminado. Mais infinito elevado a 0, indeterminado. 0 elevado a mais infinito, indeterminado. Então tem um monte de indeterminações. Também. Essa é a mais clássica. Tá? Beleza? Tá. Então vamos lá. O que isso aqui, o que esse resultado significa? X tender a zero pela direita, ir para mais infinito significa o quê? Que a reta x igual a zero é uma assíntota vertical. O gráfico, quando eu vier me aproximando aqui, ó, do zero pela direita, ele explode. Então essa reta é uma assíntota vertical. Tá bom? E quando você vem andando para cá, para a direita, o gráfico ele despenca para menos infinito. Então deve fazer algo ou assim, né, côncavo para cá, ou assim. Tudo bem? Beleza? Tá? Então vamos lá. O que está faltando? Interseção com os eixos. Aí essa aqui é legal, porque não tem como tu calcular as interseções. Por quê? Porque olha só, f de 0 não está definido, 0 não pertence ao domínio. E f de x igual a 0, que é o mesmo que x menos x² por 6 menos 2/3 de ln de x igual a 0, como é que você resolve essa equação? Não tem como resolver essa equação por métodos algébricos. Porque eu tenho ali um polinômio e uma logarítmica. Então como é que faz? Não faz. Tu podes, por métodos numéricos, verificar um intervalozinho ali de aproximação. Por exemplo, se eu quiser descobrir um intervalo unitário,
Ah, está entre 2 e 3, está entre 4 e 5, está entre 6 e 7. Eu consigo? Aí eu consigo. O que eu posso fazer para conseguir isso? Posso usar aquela ideia do teorema do valor intermediário. Por exemplo, se eu calcular, só um exemplo, se eu calcular f de 4 e isso for positivo, e eu calcular f de 5 e isso for negativo, como essa função é contínua, né, que é uma operação entre funções contínuas, é contínua. Mas essa função é contínua, então como um deu positivo, por exemplo, tá? No 4 deu positivo e no 5 deu negativo, então em algum momento nesse intervalo o gráfico vai cortar o eixo X. Sacou? Tudo bem? Mas a gente não vai enveredar por esses caminhos, não. Na verdade, a gente não vai precisar dessa raiz para esboçar o gráfico. Vamos olhar o gráfico? Vamos lá. Pontos críticos. 1 e 2. 1, 2. Tá? O 1 é ponto de mínimo. Quanto que dá f de 1? F de 1 fica 1 menos 1 sexto, log natural de 1 é 0. Então isso aqui dá 0. Então dá 1 menos 1 sexto, dá 5 sextos. Tudo bem? Então para ordenado aqui, ó. Aqui, vou colocar bem aqui, ó. É 1 e 5 sextos. E quanto que dá f de 2? A f de 2 eu já vou precisar aproximar, porque fica 2 menos 2 ao quadrado, 4 sextos, menos 2 terços do log natural de 2. Aí eu preciso de uma aproximaçãozinha para o log natural, tá? Aqui eu já peguei uma aproximação. Vou te dar o resultado final. Aqui o ponto é 2 e 0,87 aproximado. Esse aqui é o mesmo que 1 e 0,83 aproximado. Tudo bem? Esse aqui é a mesma coisa. Quando eu pegar a raiz de 2 e jogar lá, vou precisar de uma aproximação. Então aqui a raiz de 2 e 0,84 aproximado. Professor, na hora da prova não vou ter calculadora. Não, mas aí a função que eu vou colocar não vai ser uma função assim, né? Que você vai precisar de calculadora. Tá gravado? Tá. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal, até aí? Vamos esboçar o gráfico. Olha só. Então, esse aqui é 1 e 0,83. Deixa eu subir mais isso aqui. — 0,83 é mais ou menos aqui, assim, por exemplo. Esse aqui é um ponto de mínimo. 2 e 0,87 é ponto de máximo. — 0,87. Esse é máximo, então deve fazer algo assim. Esse é mínimo, deve fazer algo assim. Tudo bem? Raiz de 2 é ponto de inflexão. E raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então, deve estar mais ou menos aqui assim, ó. Raiz de 2. E a aproximação é raiz de 2 e 0,84. Então, está por aqui assim, ó. Antes do raiz de 2 com cavidade voltada para cima, depois do raiz de 2 com cavidade voltada para baixo. Então parece estar certo. Vamos tentar esboçar então o gráfico. Aqui deve fazer algo assim, ó. Para baixo. Certo? Ponto de inflexão mudou para cima.
Tudo bem? X tendendo a zero pela direita, vai para onde? Mais infinito. Então deve fazer algo assim, ó. X tendendo a mais infinito, vai para onde? Menos infinito. Então deve descer aqui assim, ó. Então deve ser mais ou menos assim o gráfico. Tudo bem? Vamos tirar a prova dos 9. X menos x quadrado sobre 6 menos 2/3 do log natural de x. Vou mexer aqui na escala, né? Olha, então esse é mais ou menos o gráfico da função. Observem que a raiz ali está entre 4 e 5 mesmo. Olha, eu chutei 4 e 5 e estava entre 4 e 5 mesmo. Tá bom? Então, vai para mais infinito aqui. Bem aqui eu tenho um ponto de inflexão, mais ou menos 1,4. Com cavidade para baixo, depois com cavidade para cima antes. Tá? Ponto de máximo local aqui no 2. É que está bem suave, né? Essa curva, como esses pontos aqui estão muito próximos, né? 0,87, 0,84, 0,83 estão muito próximos. Por isso que lá na curva, aqui eu coloquei diferente para a gente observar essa questão das concavidades, ponto de inflexão e tudo mais. Mas lá no gráfico original, olha lá, bota lá, de novo. Ó, lá no gráfico original, esses pontos aqui, como eles estão muito perto, a gente quase não percebe aqui, né? Tá bom? Mas, se eu aumentar... não passa na frente da câmera. Aí, se eu aumentar aqui, aí dá. Mas tudo bem, gente? Ficou claro? Alguma dúvida? Estão preparados? Vazou o quê? A prova? Tá aqui, era o slide. Não é a prova não, é o slide. Vamos falar de otimização agora. Vai ter, na prova de vocês vai ter 2 gráficos e 2 de otimização. Tô brincando, tá? Vamos falar de problemas de otimização, pessoal. Olha só, essa questão de otimização, ela vai ser muito importante para vocês, tá? Muito, muito, muito importante quando vocês começarem a trabalhar de fato esses conhecimentos de cálculo nas áreas de vocês, na elétrica, na mecânica, etc, tá? Porque o que são problemas de otimização? Você pega uma situação, pega um problema e você vai usar esses conceitos que nós estamos utilizando para a construção de gráfico para modelar problemas e ver qual é a solução ótima do problema. Pega um problema, eu quero qual é a solução que otimiza para mais ou para menos, né? Pode ser ótima no sentido de maximização ou de minimização, dependendo do contexto ou do problema que você vai estar trabalhando. Então a gente vai usar exatamente essas coisas aqui, ó. Sobretudo o que a gente fez no teste da primeira ou da segunda derivada para classificar os pontos críticos em máximo ou mínimo. Tá bom? Então eu trouxe alguns probleminhas para a gente entender como que a gente vai trabalhar essa questão de otimização. Olha só. Determine 2 números x e y tais que a diferença entre eles seja igual a 100 e o produto seja o mínimo possível. Quais são 2 números x e y, em que a diferença entre eles seja 100 e o produto entre eles seja mínimo, o menor possível. Aí,
Vocês lembram quando a gente trabalhou taxas relacionadas? A gente tinha uma situação problema e você tinha que modelar essa situação. Não é exatamente a mesma coisa, mas aqui eu tenho uma situação, eu tenho que modelar essa situação também por uma função. No meu caso, como eu quero minimizar o produto dos dois números, então eu vou considerar como função a função produto, x vezes y. Tudo bem? Então a minha função aqui, eu vou chamar de P de produto, tá? A minha função vai ser a função x vezes y. Só que isso é uma função de duas variáveis. A gente não trabalha com funções de duas variáveis em cálculo 1. Tudo bem? Então o que a gente vai fazer? Eu tenho que colocar isso em uma só variável. Tem como fazer isso? Tem. Se eu pegar isolar uma das incógnitas, por exemplo, vou isolar o y. Y vai ser 100, vai ser x menos 100. Confere? Passo 100 para lá, o y para cá. Aí eu posso pegar esse valor de y e substituir aqui. Isso vai ficar assim, ó. X vezes x menos 100. Ou seja, a minha função que eu vou querer minimizar, ela é a função x² menos 100x. Pronto, essa é a minha função. A partir daí, é o que a gente já sabe fazer. Eu tenho que achar o ponto de mínimo dessa função. Como é que a gente faz? Deriva. Isso aqui dá 2x menos 100. Igual a zero para achar o ponto crítico. Isso aqui vai ser x igual a 50. E agora esse é ponto crítico. Falta só classificar esse ponto se ele é máximo ou mínimo. Como é que a gente faz para classificar? Eu posso ou usar o teste da primeira ou da segunda derivada. Está aqui o ponto crítico, ó, 50. Isso aqui é uma função do primeiro grau crescente. Então aqui é positivo, aqui é negativo. Então aqui decresce e aqui cresce. Então esse ponto é ponto de quê? De mínimo. Esse aqui é ponto de mínimo. Então, um dos números cuja diferença é 100 e o produto, para que o produto seja mínimo, um dos números tem que ser 50. E o outro vai ser quanto? 50 menos 100, que vai dar menos 50. Então, o y aqui vai ser menos 50. Então, os dois números cuja diferença é 100 e o produto é o menor possível, é o 50 e o menos 50. Ficou claro? É a mesma coisa que a gente está fazendo, só que de uma maneira aplicada agora. Agora eu vou te dar situações problemas, você vai ter que modelar essa situação problema por uma função, e a partir daí você otimiza essa função, maximiza ou minimiza ela. Tudo bem? Alguma dúvida? Olha outro probleminha. Um fazendeiro tem 1.200 metros de cerca e quer cercar um campo retangular que está à margem de um rio reto. Ele não precisa de cerca ao longo do rio. Quais são as dimensões do campo que tem a maior área possível, tá? Então, aqui tem um rio, ó. E tem um campo retangular aqui, ó. Tá? O camarada tem 1.200 metros de cerca. Beleza? Ele não vai cercar esse lado que dá para o rio. Isso aqui é o rio. E só vai cercar esses 3 outros lados aqui. Eu quero saber quanto que tem que ser as dimensões, ou seja, esse lado e esse, quais são as dimensões desse terreno, que eu posso cercar com essa quantidade, mas que tenha a maior área possível. Tudo bem? O que eu quero otimizar?
Hã? A área. Então eu tenho que encontrar uma função para a área. A área do quê? De um retângulo. A gente sabe calcular a área de um retângulo. Comprimento vezes largura, né? Vou chamar isso aqui, por exemplo, de x, isso aqui de y. Isso aqui também vai ser x, obviamente. Tá bom? Então a área, ela vai ser x vezes y. Só que aí eu tenho duas incógnitas, não posso utilizar desse jeito. Então o que eu faço? Tento substituir uma em termos da outra. Só que para isso, eu tenho que usar essa informação que eu não utilizei ainda. Quando ele diz que ele quer cercar esse retângulo, na verdade eu estou te dando o quê? O perímetro desse retângulo, com exceção desse lado. Então, se eu somar x mais y mais x, ou seja, se eu fizer y mais 2x, isso tem que ser 1.200. E daí eu posso dizer que o y é 1.200 menos 2x. Aí eu pego essa informação e substituo aqui. E aí eu tenho a minha função área. Sacou? Então a área aqui, ó, ela vai ser x vezes 1.200 menos 2x. Distribui. Então a área aqui ela vai ser 1.200x menos 2x ao quadrado. Pronto, já encontrei a minha função. Agora eu quero maximizar essa função. Quero encontrar o valor de x e depois o de y, que faz com que essa área aqui seja a máxima. Para isso, a gente deriva, que é 1.200 menos 4x, e acha os pontos críticos. Só vai ter um ponto crítico aqui, que é 300. Vê se você concorda. Direto. X é 300. Confere? E aí você pode analisar o sinal. Eu vou fazer diferente do que eu fiz anterior, porque a gente quase não usa o teste da segunda derivada, né? Vamos usar o teste da segunda derivada. Como é que é o teste da segunda derivada? Você deriva de novo a função. Qual é que é a derivada dela? Menos 4. E aí você olha para o valor da segunda derivada no ponto crítico. Ou seja, eu pego o ponto crítico e substituo na segunda derivada. Confere? Quando eu substituir 300 na segunda derivada, continuará dando menos 4, porque a segunda derivada é constante. Ou seja, esse valor deu negativo. Se deu negativo, é porque naquele ponto a concavidade da função segunda derivada concavidade. Concavidade é voltada para baixo e, portanto, o ponto é ponto de máximo. Então, esse cara aqui é máximo. Tudo beleza? Tudo bem? Então, achei uma das dimensões que fazem com que essa área desse terreno seja máxima. Qual é a outra? A outra é y igual a 1.200 menos 2 vezes 300. 2 vezes 300 dá 600, menos 1.200 menos 600 dá 600. Então, quais são as dimensões? 300 metros e 600 metros. Essas são as dimensões que maximizam aquele terreno. Tudo bem? Ficou claro, gente? Alguma dúvida? Dúvidas? Não. Tá. Se fosse analisar pela primeira derivada, você analisaria o sinal dessa função aqui. Como que é o sinal dela? A raiz é 300. Função afim decrescente.
Aqui é positivo, aqui é negativo. Então aqui ela cresce e aqui ela decresce. Então é ponto de máximo. Nesse caso eu acho mais fácil assim, até porque a segunda derivada já é constante. Então, independentemente de qual fosse o ponto crítico, ia ser ponto de máximo. Então já, na verdade, sempre você pode fazer pela segunda derivada, a menos quando a função é facinha de derivar, a derivada não dá uma coisa muito complicada, é melhor fazer assim. Agora, quando a segunda derivada for uma função, tu pega a primeira derivada e tu olha assim, pô, vou ter que derivar de novo, isso aqui vai dar um trabalhão. Aí vê se dá para analisar o sinal, que aí às vezes sai mais rápido, tá? Mas quando der para fazer assim, eu até sugiro que façam assim, pela segunda derivada, porque às vezes sai bem mais fácil, tá? Porque você só pega a segunda derivada, deriva a primeira, né? Pega a segunda derivada e joga o ponto crítico nela. Se for positivo, é mínimo. Se for negativo, é máximo. Acabou. Tá bom? Olha esse outro exemplo lá. Mostra lá o slide. Qual é a distância vertical mínima entre as parábolas y igual a x² mais 1 e y igual a x menos x ao quadrado? Qual é a distância vertical mínima entre essas parábolas? Tá? Vamos olhar aqui, pessoal, essas parábolas, como é que está a distribuição delas, tá? A parábola x² mais 1 é a x² deslocado uma unidade para cima. Né? Então, bem aqui, ó, no 1, ela faz isso aqui. Ó. Tá bom? Essa é a x² mais 1. A x menos x², as raízes dela, vê se você concorda, são 0 e 1. Concorda? Então ela passa aqui e passa aqui no 1, assim, ó. Com cavidade voltada para baixo. Então deve fazer aqui assim, ó. Mais ou menos. Tá bom? Eu quero a distância vertical mínima entre essas duas parábolas. Ou seja, tem várias distâncias, né? Olha, aqui tem uma distância. Se eu pegar para qualquer ponto x, eu vou ter uma distância entre elas. Eu pego um ponto x bem aqui, ó. Eu vou ter essa distância aqui, ó. Entre elas. Eu pego o ponto x aqui, coincidido com 0, por exemplo, eu vou ter essa distância aqui entre elas. Eu pego um ponto x por aqui, eu vou ter essa distância aqui entre elas, vertical. E assim por diante. Para cada x eu tenho uma distância. Isso me dá uma função. Tudo bem? Tá. Como é que eu meço essa distância vertical entre essas duas parábolas? Por exemplo, nesse ponto x aqui em questão, ó, tiro uma foto aqui nesse ponto. Pá. Como é que eu meço essa distância aqui que eu vou chamar de d? O problema é que eu não... Distância entre dois pontos, eu preciso saber as coordenadas desses dois pontos aqui, né? É mais simples que isso. A diferença dessa ordenada para essa ordenada, que é exatamente as funções. Ou seja, eu pego a função x² mais 1 e subtraio da função x menos x ao quadrado. Vê se você concorda. Tá? Então vai ficar assim, ó. A distância, ela vai ser x² mais 1 menos x menos x ao quadrado. Tudo bem?
Cuidado com parênteses. Essa distância aqui ela vai ser x² mais 1 menos x mais x ao quadrado. Portanto, essa distância aqui vai ser 2x² menos x mais 1. Pronto. Está aqui a função que eu quero otimizar. Quero que essa distância seja mínima, então vou achar o ponto de mínimo dessa função. Tá? Deriva. Isso aqui dá 4x menos 1. Acho os pontos críticos, que vai ser só 1. X vai ser 1/4. Esse é candidato a ponto de máximo ou de mínimo. Né? Posso analisar o sinal, posso simplesmente derivar de novo. Né? Eu vou derivar de novo, que sai mais rápido. Olha, segunda derivada é 4. Isso aqui é sempre positivo. Então, esse ponto aqui é ponto de mínimo. Positivo com cavidade para cima. Então, o ponto crítico é ponto de mínimo. Beleza? Tá? Acabou. E é nesse ponto que vai ter a distância mínima. É nesse ponto x igual a 1/4 que é a distância mínima. Só que ele pede a distância. O que eu faço agora? A questão é bem clara. A questão diz assim, ó. Qual é a distância vertical mínima entre as parábolas? Ele não pediu em qual ponto essa distância ocorre. Eu quero calcular a distância. Então é só pegar esse x agora e substituir na função. É como se eu estivesse encontrando o valor mínimo da função. É como não? É isso que eu estou fazendo. Eu vou encontrar agora o valor mínimo da função. Eu pego o ponto de mínimo e jogo na função. Então a distância no ponto 1/4 vai ser 2 vezes 1/4 ao quadrado, menos 1/4, mais 1. Dá 1/16 vezes... Som pina pra caramba, olha. Tá. Oi, som. Tá. Tá, então vamos lá. Então, aqui dá 1/16 vezes 2, simplifica, dá 1/8. Né? Então, isso aqui fica 1/8. Menos 1/4. Menos 1/4 mais 1. 4 menos 1, 3/4. 3/4 é o mesmo que 6/8. 6/8 mais 1/8 dá 7/8. Olha só, a distância mínima entre essas duas parábolas, 7/8. Tudo beleza? Alguma dúvida? Não?
essa aqui, para fechar. Um cilindro circular reto está inscrito em uma esfera de raio R. Encontre o maior volume possível para este cilindro. Então, eu tenho uma esfera. Mais ou menos aqui, uma esfera. E aí eu tenho um cilindro aqui inscrito nessa esfera. Mais ou menos. Tudo bem? Ele só dá o raio da esfera. O raio da esfera é R. Raio da esfera. Eu quero o volume máximo que esse cilindro pode ter. Como é que a gente calcula o volume de um cilindro? Π vezes o raio do cilindro ao quadrado vezes a altura. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, para isso eu preciso do raio da altura desse cilindro. Tá? Bom, o raio dele, observem, gente, que esse cilindro, eu estou procurando qual é o cilindro que tem maior volume. Esse cilindro, o raio dele e a altura dele, ele pode ser um cilindro aqui, ó. Aí esse cilindro vai ter um certo raio e uma certa altura. Mas pode ser um outro cilindro aqui assim, ó. Esse aí tem um outro raio e uma outra altura. Então eu estou procurando o raio e a altura dele. Não sei quem são. Mas eu quero o raio e a altura que faz com que o volume seja máximo. Tudo bem? Tá? Então vamos lá. Então, como o raio e a altura eles variam, eu vou chamar esse raio aqui, ó, do cilindro de, sei lá, de Y. E a altura dele, esse tamanho daqui para cá, né? Daqui para cá é a altura dele. Eu vou chamar esse pedaço aqui, ó, de X. Esse X aqui é a metade da altura, tá bom? Y é o raio do cilindro e X é a altura sobre 2, metade da altura. Depois, se eu quiser saber a altura, é só multiplicar o X por 2. Tudo bem? Tá. Então, como é que calcula o volume daquele cilindro? Π vezes o raio, que é Y ao quadrado, vezes a altura, que é 2x. Vê se você concorda comigo. Essa é a fórmula do volume do cilindro. Confere? Entretanto, eu tenho um problema com as duas incógnitas. Então, eu tenho que pegar uma em termos da outra, novamente. Como é que a gente faz isso nesse problema? Como é que eu consigo escrever y em termos de x ou x em termos de y? Ele não me deu nenhum dado, né? Ele só disse que o raio da esfera é fixo, é R. Isso aqui é uma constante. Tá? Fala. O raio do cilindro, da esfera. Boa! Exatamente, olha. Se eu fechar aqui, ó. Isso aqui é o raio da esfera, ó. Que mede R. Então aqui eu tenho um triângulo retângulo. Então eu posso aplicar o teorema de Pitágoras aí. Tá? Então vai ficar
r quadrado é igual a y quadrado mais x ao quadrado. Então, se eu isolar y quadrado aqui, ó, vou isolar y quadrado porque aqui já tem y quadrado. Y quadrado é r quadrado menos x ao quadrado. Olha que bonito. É só pegar isso e substituir aqui agora. Então, o volume ele vai ser π vezes r quadrado menos x ao quadrado vezes 2x, ou seja, o volume vai ser 2π vezes, eu vou distribuir aqui, ó, para ficar mais fácil, xr quadrado menos, ou r quadrado x, né, fica melhor, menos x ao cubo. Pronto, está aqui, essa é a minha função, que mede o volume daquele cilindro escrito naquela esfera de raio R. Tá bom? O que eu faço para otimizar isso? Deriva. Isso aqui é constante, continua, né? Qual é a derivada de r quadrado x? Derivada de r quadrado x? R quadrado. Cuidado, não vai dizer que é 2rx ou 2r. Porque r quadrado, r é constante. Se fosse 2x, quem era a derivada de 2x? 2. Tá? Então, tem que ter cuidado com esses problemas literais, porque onde a gente vê letra, a gente considera como uma incógnita, mas não é, isso aqui é uma constante, tá? Então, derivada de alguma coisa x, essa alguma coisa sendo constante, fica só ela mesmo. Então, aqui é r quadrado, e derivada de x ao cubo, 3x quadrado. Tudo bem? Vou igualar a zero para achar o ponto crítico. Isso aqui dá zero quando isso aqui é zero. Então, r quadrado tem que ser igual a 3x quadrado. Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de r quadrado sobre 3. Então, x vai ser igual a mais ou menos r sobre raiz de 3. Tudo bem? Eu fico com os dois? Fico com os dois valores? Não faz sentido trabalhar com x negativo, né? Pela natureza do problema. Então, x tem que ser igual a r por raiz de 3. Pronto. Acabando. Tá. Volta só verificar se aquele ponto é ponto de máximo de fato, né? Vamos ver? Para isso eu posso derivar de novo o volume. Deriva de novo. Quando eu derivar de novo, ó, vou pegar essa expressão e vou derivar. Isso aqui é constante, continua. Isso aqui dá zero. Isso aqui dá menos 6x. Tá bom? Então vai ficar 2π vezes menos 6x. Que é o mesmo que menos 12πx. Certo? E aí, para eu classificar aquele ponto crítico em máximo ou mínimo, eu pego ele, que deu r por raiz de 3, e substituo aqui e faço a conta. Vai ficar menos 12π vezes r por raiz de 3. Gente, não preciso nem me preocupar em fazer essa conta. Isso aqui está na cara que isso vai ser negativo. Se isso vai ser negativo, a concavidade é para baixo e ele é ponto de máximo. Então, logo, pelo teste da segunda derivada, x igual a r por raiz de 3 é máximo. Pronto. Então, encontrei o valor de x que faz com que aquele volume seja máximo. Agora, o que eu faço? Como eu não quero o valor de x que faz o volume ser máximo. Eu quero o volume máximo. Então, eu pego o x e substituo na função para encontrar o valor máximo da função. Tá? Então, vou pegar aqui, ó, esse x igual a r por raiz de 3, vou substituir aqui. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Deixa eu só colocar a função aqui. É 2π r quadrado x menos x à terceira. Então, fica assim, ó. 2π r quadrado, o x é r raiz de 3, r sobre raiz de 3, menos r sobre raiz de 3 ao cubo.
Então isso fica 2π vezes r² vezes r ao cubo sobre raiz de 3. R ao cubo. Raiz de 3 ao cubo é o mesmo que raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3. Então dá 3 raiz de 3, tá? Tira o mínimo, que é 3 raiz de 3. 3 raiz de 3 por raiz de 3 dá 3 vezes 3r², 3r ao cubo, 3r ao cubo, menos r ao cubo. Então aqui vai ficar 3r ao cubo menos r ao cubo, 2r ao cubo vezes 2π, 4π r ao cubo. 4π r ao cubo sobre 3 raiz quadrada de 3. Este é o volume máximo que esse cilindro vai ter. Fez sentido? Bonito, né? Então tem diversas contextualizações que vocês podem encontrar nos problemas de otimização, tá? Olhem lá o Stuart, tem um monte lá para vocês brincarem. Gente, um forte abraço, boa prova sexta, estudem, tá? Tchau!